não bastasse a TPM, algumas mulheres sofrem de cólicas menstruais. Todo mês é aquela tortura. É remedinho pra cá, compressa de água quente pra lá. E quando você se dá conta, lá se foi o dia. Cerca de 36 milhões de mulheres brasileiras sofrem com as cólicas menstruais tão fortes que chegam a atrapalhar o desempenho no trabalho. Segundo o estudo do ginecologista César Fernandes, publicado recentemente na Revista Brasileira de Medicina, a produtividade delas pode ser reduzida em até 70% nesse período. E para algumas, a dor é tão intensa que cerca de 30% precisam se ausentar do trabalho por algumas horas. Cada pessoa tem um limiar de dor. E cada pessoa tem o seu tipo de cólica. Dependendo da intensidade, como eu posso colocar isso para você? A mulher que ela tem uma resistência muito grande, ela vai atingir um limiar de dor de 0 a 10, em 7, por exemplo, ela está tranquila. Outras que não têm esse limiar, quando chegar a 2, 3, ela já está desesperada. E existe uma coisa que o organismo trabalha em cima disso aí, o excesso de dor te leva a vômito. O vômito é uma consequência dessa dor acentuada. E no caso da mulher que está tendo uma cólica uterina, é muito íntimo, é muito pessoal. Cada uma reage de um modo. A cólica menstrual começa na primeira menstruação. Cerca de 50% das mulheres sentem cólicas em alguma fase da vida. Quando você tem um útero nessa fase menstrual, que vai se acumulando de coágulos, ele se distende. E à medida que ele vai se distendendo, a tendência dele é se contrair para eliminar aquele coágulo, aquelas placas de sangue que as mulheres falam. Nesse período que o útero se contrai, ele causa cólica. É uma coisa passageira, só naquela hora. Ele contraiu, eliminou o coágulo, ele volta a relaxar. Alguns hábitos durante o mês podem ajudar a diminuir a dor. Praticar exercícios físicos é uma ótima opção, porque libera endorfina, o que ajuda a amenizar a dor. E procure alimentos ricos em fibra, cálcio, verdura e legume. Alguns alimentos, eles não traduzem aumento da dor, eles não traduzem a indução da dor, mas o alimento que você ingere, dependendo do tipo dele, ele vai causar uma constipação intestinal. Essa constipação intestinal pode se confundir com a cólica menstrual. De preferência, alimentos sempre com fibra, muito líquido, de 2 a 3 litros de água por dia, de preferência, e uma alimentação bem saudável, com legumes, verduras. Alguns medicamentos anti-inflamatórios podem amenizar as cólicas. A pílula anticoncepcional também pode ser um forte aliado, sem esquecer, é claro, da velha e boa compressa de água quente. Muitas das vezes, você usando o anticoncepcional, o anovulatório correto, essa cólica menstrual desaparece. Por quê? Porque você está usando hormônio, você está fazendo um ciclo artificial. E nesse ciclo artificial não tem aquele hormôniozinho que causa a cólica que nós falamos na outra hora. Esse hormôniozinho que causa a cólica menstrual, a contração uterina, o anticoncepcional inibe, ele não está presente. Ele não estando presente, obviamente ela não vai ter essa dor intensa, não vai ter essa cólica por inibição do anticoncepcional. Vejam bem, todo medicamento tem efeito colateral, todo. E tudo nesse mundo, você tem uma ação e uma reação. Não estou nem me referindo à lei de Newton, não. Mas existe isso sim. Você usa um medicamento que é próprio para isso aí, mas ele tem os efeitos colaterais. Por isso que eu sempre digo, não utilize medicação sem orientação médica. As cólicas menstruais podem ser um sinal de algo mais sério. Dores muito intensas podem estar associadas a endometriose, miomas uterinos, entre outros. Por isso, não deixe de consultar o seu médico.